Boa tarde, boa noite. Fala galera do Ciranda. Estamos aqui para mais uma live. Chegando aqui na correria, vida real, né? Chegando na correria, ainda tô aqui de olho nas minhas anotações. Mas vamos chegando, esperar um pouquinho, pessoal. Ei, Pri, obrigada por se juntar a gente. Vai valer a pena, tô achando que essa live vai valer muito a pena. Deixa eu só procurar aqui o negócio. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos chegando. Bom, tudo bem. Fiz umas anotações aqui, não sei mais onde eu botei, gente. Gente, ok, tudo bem. Never mind. Achei! Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma live do Projeto Ciranda. Hoje vai ser como foi da última vez também, a gente fez um bate-papo a gente teve dois convidados. Hoje, novamente, a gente vai ter duas convidadas maravilhosas. Eu tô super animada, tô muito feliz que elas aceitaram o convite. Então, já vi que a Tânia já tá aí, a Dani já deve estar entrando. Então só vou falar aqui um pouquinho. Então a live de hoje, em homenagem, foi março, né? Foi Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, se eu não me engano. Eu sou péssima com datas, me perdoem. E aí, inspirados por esse dia, a gente achou que seria legal trazer nada mais, nada menos que mulheres incríveis para falar sobre questões da mulher, mas na verdade o tema de hoje, então, como alguém deve ter visto, Vitor, queridão, que prazer. Então hoje é sobre o resgate do feminino. E como alguém, de repente, quem já viu, obrigada Tânia, dia 8 de março. Então a Dani até postou aí uma chamada, né, falando e a gente vai explorar um pouquinho mais o que é de fato essa questão do feminino. O feminino não é necessariamente, a gente associa só a mulher, mas o papo de hoje é para todos os seres. Obrigada, Vitor. Então acho que vai ser muito legal. Então a gente tem como convidado especial, mais uma vez, né, a doutora Tânia Carvalho, querida médica ginecologista, obstetra, trabalha com medicina integrativa. A gente se conheceu no curso de formação em Ayurveda e medicina integrativa. Ela também tem formação em sexologia, filosofia da mulher, nutrição feminina, longevidade, feminilidade. E Dani, que tá chegando por aí também, já vou botar vocês para entrar. Dani Leite, minha amiga da vida inteira. Muito tempo sem a gente se ver. Vai ser um prazer muito grande. É um prazer muito grande ter vocês aqui. E a Dani é mentora integrativa, bióloga, pós-doutoranda, tem pós-doc em farmacologia, então ela veio do mundo aí da ciência, mas é empreendedora, autora do livro e idealizadora do movimento Mulheres que Sou. Então vou chamar aí Dani. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Esse horário, sim, é meio que o horário que o pessoal tá saindo de trabalho aqui, né? Pra galera do Brasil, já é de noite. Oi, querida. Que bom. Tudo bem? Novo. Que bom estar aqui de novo com você. Gente, É um prazer exato. adoro falar com o povo do Brasil, todo mundo moreno, todo super verão, e ainda saindo aqui da toca, né? A gente tenta tomar um solzinho e manter. Muito bom. A Dani tá entrando aqui também. E você também, Maria? Faz muito tempo que eu não te vejo. Tem, né? Muito tempo. A outra bronzeada aí também, Oi. galera do
Dani, que Boa prazer estar aqui com noite. você. Prazer de estar com você também, Tânia. Mari, que saudade, Mary. Bom, gente, muito bom. A gente não pode se ver pessoalmente, a gente, né, se vê em live, né? A gente vai dando nosso jeito Amiga de desde a estar quinta série. aqui. Jura? Que delícia, Vivemos meninas. muita coisa juntos, né, Dani? Muito bom, né? Muito maravilhoso. E, nossa, que presente estar aqui com vocês hoje. É, a gente poder, não só tem o lado pessoal, que é muito bom estar com vocês duas, né? Assim, momentos, pessoas que me conectei em momentos totalmente diferentes da vida, mas pessoas que eu tenho muito carinho. E, mas mais do que isso, né? Eu acho que mulheres maravilhosas que têm muito que trazer, compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, com homens, com seres humanos, né? Que estão na busca desse, também nessa jornada do bem-estar, do autoconhecimento, de viver uma vida mais plena e mais feliz, né? Quem não? Afinal de contas. Exatamente. E nada melhor do que esse Dia da Mulher para trazer reflexões para a gente, né? Para fazer a gente resgatar essa ideia, e acho que o tema foi maravilhoso, né? Ao invés de ser uma coisa técnica, uma coisa tão abrangente, né? E como a Dani mesmo hoje falou lindamente nos stories, e eu compartilhei o quanto isso toca o mundo, né? O planeta, né? Os seres, como a Maria mesmo disse, né? O quanto essa mudança de visão, de paradigma, né, afeta todos positivamente, né? Então, que bom a gente estar falando sobre uma coisa dessa aqui, né? Que delícia. Exatamente, né? Esse momento de espaço de reflexão, de troca de ideia. E, de novo, né? Eu acho que a ideia das lives que a gente traz aqui não é sempre a gente trazer alguma perspectiva diferente, é o convite a um olhar diferente, a um lugar de reflexão, um lugar de debate aberto. Então, todo mundo, galera aí que também está assistindo a live, por favor, vocês são mais do que bem-vindos para compartilhar suas ideias, né? Claro, sempre com respeito. Mas compartilhar suas ideias, fazer perguntas, interagir aí com a gente, porque essa live é para vocês, né? Então, eu já apresentei um pouquinho, assim, bem especialmente as duas, né? Porque as duas têm um currículo aí muito interessante. Mas eu acho que eu vou começar com a Dani. Dani, puxando assim, né, o tema, o resgate do feminino. É. Ah, o que que é, afinal de contas, né? Talvez antes disso você pode falar um pouco de você, qual é o seu trabalho com o feminino, por que que você está aqui hoje, né? Por que que eu convidei você para falar sobre esse assunto e desenrolar um pouco em o que que, afinal de contas, esse feminino, né? Que como você falou no vídeo, o feminino a gente leva a uma mulher é a fragilidade, é a mulher submissa, é só para a mulher que a gente está falando? Maravilhoso. Eu acho que esse é bem o ponto inicial mesmo, né? O que a gente está querendo chamar de feminino? Então, eu até vou trazer a minha visão e, de repente, a Tânia complementa, você complementa, porque a gente está aqui construindo, né, uma consciência, construindo uma visão, vamos dizer assim. Então, não é um certo ou errado, uma imposição de ideias, mas como eu vejo o feminino. Eu vejo a energia do feminino, assim como eu vejo a energia do masculino, energias que existem em todos os seres. Não tem a ver com gênero, homem ou mulher. Tem a ver com o yin e o yang, a razão e a sensibilidade. Quem gosta da área mais científica, o sistema simpático e parasimpático, córtex e amígdala. Tem a ver com opostos que se complementam, que são energias que se complementam. Então, todos, para estarmos inteiros, precisamos ter e usufruir de ambas essas energias. Então, o feminino seria, no meu ponto de vista, uma energia que tem a ver com o nosso lado mais intuitivo, com a nossa sensibilidade, com um processo mais colaborativo, com esse receber, né? O masculino com aspectos mais para dentro, com a lua, né? Com a sombra, com o inverno.
Então, de novo, os opostos que estão aí na natureza, a gente está sempre se ciclando, né? O masculino ele tem a ver com a força para fora, né? A extroversão, o ato de fazer, o sol, enfim, a razão, né? Então, não é um melhor ou pior que o outro. Eles são complementares e juntos trazem a inteireza e a plenitude do ser. E o que eu acredito que a gente precisa resgatar no mundo é o feminino, porque a gente vem no mundo vivendo uma energia masculina muito grande. Quando a energia masculina está se sobrepondo à feminina, a gente tem o que a gente chama de masculinidade tóxica, onde as pessoas atuam com poder sobre o outro, né? Onde as falas são mais agressivas, onde é tudo para ontem, onde não tem o espaço do sentir, só o do fazer. E quando a gente começa a resgatar o feminino, não é também para o feminino sobrepor o masculino, é para a gente integrar ao masculino. Então, o que acontece, por exemplo, quando a força do feminino está muito sem a do masculino? Existe uma coisa de um desejo de fugir de uma autorresponsabilidade, uma sensação de impotência, de vitimismo, porque é muita abertura. E o masculino precisa dar estrutura. Então, por isso que as mulheres também precisam muito do masculino. E os homens, muito do feminino. Agora, por que eu falo do feminino, ou eu gosto do feminino? Porque eu sempre fui uma mulher... Quer dizer, sempre fui uma mulher. Em algum momento da minha vida, eu me vi uma mulher muito masculina. E quando eu tô falando masculina, não é porque... sei lá, eu não raspo o sovaco porque eu ando de calça, ou enfim, qualquer estereótipo tolo que se possa imaginar, porque não tem absolutamente nada a ver com a imagem, ou com ser mulher, ou com não ser mulher, ou, né, se sapato alto, de brinco, ou não é sobre isso. Eu estava num momento da vida onde a minha energia estava muito para fora. Era um trator. Então, simplesmente botava primeiro e ia. Eu não estava me percebendo, eu não estava tendo a sensibilidade de como estavam as pessoas à minha volta, eu não estava tendo a sensibilidade se eu estava passando por cima de pessoas ou não. Eu andava muito impaciente, eu andava muito desgostosa, raivosa, que são sintomas que a gente começa a sentir quando a gente está com o nosso feminino desbalanceado. Não que você não possa sentir raiva, né? Você pode sentir raiva, mas estar raivosa. Você pode estar impaciente, mas andar impaciente. Você pode estar em momentos como todas as emoções, elas fazem parte. Mas quando você se vê num processo longínquo, onde você está sempre nesse estado de muita velocidade, muito fazer e pouco sentir. Uma incapacidade de relaxar, uma incapacidade de conseguir, sabe, adentrar, né, em mim e, portanto, no meu próprio feminino. Quando eu me vi assim, eu disse assim, nossa, o que eu preciso fazer? E nesse momento eu estava num ótimo momento da carreira, né? Como a Maria falou ali, eu sou PhD em fisiologia, então cientista, tinha aberto já minha primeira empresa. Depois eu fui uma das sócias fundadoras de um grande centro de pesquisa no norte de Florianópolis. E a ciência, eu tenho paixão, acho que a curiosidade é o que move o cientista, mas também é o que move o ser humano nas descobertas para além da ciência. E a ciência, da maneira em que eu vivi a ciência, então não estou falando mal da ciência, estou falando da minha relação com a ciência, ela estava me ajudando a exacerbar toda essa masculinidade. Não estou falando do masculino, estou falando da energia masculina ou do yang, né? Se a gente não quiser aqui criar confusões com o gênero. E nesse momento eu falei, cara, era muita razão, porque a ciência é você tentar controlar tudo, né? Você olha as variáveis e tenta controlar, você está sempre analisando, então você olha uma coisa e começa a quebrar já em pedacinhos para encontrar um resultado que é o certo, né? Então a ciência, do jeito que eu trabalhava a ciência em mim, naquele momento ela estava exacerbando características minhas que estavam me fazendo mal enquanto pessoa.
né? E eu falei, cara, eu preciso entender o que é esse meu feminino, preciso fazer um resgate. E aí foi um momento que eu entrei em total crise. Crise, assim, daquela que você pega um castelinho de cartas e diz assim, o que eu tenho que tirar? Não tira uma carta, tira, pá, ela cai, né? Então, eu resolvi entender e fazer uma busca. Quem era essa nova Daniela que estava ali se desconhecendo, né? E querendo se reconhecer. E aí eu fiz uma virada absurda que eu pensei assim, cara, o que um cientista jamais faria? Eu disse assim, aula de magia. Ai, maravilhoso. Jamais faria aula de magia. E eu moro na Ilha da Magia. Existem faculdades, universidades de magia. Existem cursos de 7 anos de magia. Então, eu disse assim, gente, eu preciso me abrir para esse mundo. Eu preciso entender que mundo é esse. E é um mundo muito feminino. Feminino no sentido de para dentro, de uma força de você entender os mistérios, ter sensibilidade suficiente para captar uma sutilidade que a ciência não consegue captar. E não é porque ela não exista, mas é porque a gente ainda não consegue registrar, a gente ainda não consegue captar em dados, então a gente não consegue colocar ela dentro de um método científico para a gente provar que tem isso, que tem aquilo, e é adentrar o mundo do mistério e meio que da fé, porque se eu como cientista não tenho como, né, captar esses dados, comprovar, como que eu lido com isso? Com essa coisa que eu não enxergo, com a sombra, com o mistério. Isso é a pureza do feminino. Quer dizer, a pureza não no sentido da coisa mais pura, não, mas é uma essência do feminino, né? Ela faz parte dessa força do feminino. Então foi um processo muito rico, muito doloroso também, muito difícil de desconstrução da minha identidade em busca desse feminino que eu queria abraçar. E como qualquer coisa que você desmonta e monta, e é isso, você vai de um pêndulo pro outro, eu tava super masculina e fui lá pro feminino, aí você, ai meu Deus, quem eu sou, e de repente você volta e harmoniza isso tudo em você, e vem uma plenitude, vem uma felicidade que eu não tinha experimentado antes, mesmo no auge, como eu tava, né? Carreira, não sei o que, de vida, porque casada, com filho, né? Não tinha desestruturado esse lado, mas a compreensão desse feminino, ou a incorporação desse poder feminino em mim, me trouxe uma plenitude e uma inteireza que eu não tinha experimentado antes. Então eu tenho paixão por essa busca, né? Ou por compreender isso. Que, claro, ainda está muito além de qualquer coisa que eu possa tangibilizar, talvez, aqui para vocês numa conversa, mas é isso. Para mim foi essa a busca e o porquê o meu do feminino. Dani, você trabalha com isso hoje? Eu trabalho com um processo que eu chamo de mentoria integrativa, né? Então, assim, eu trabalho com muitas empresárias e empresários que desenvolvem negócios, só que exatamente, muitas vezes a energia masculina está lá no auge, a feminina está no pé, e a gente precisa contrabalancear isso para que tenha qualidade de vida e sucesso financeiro, monetário, blá, blá. Então, eu trago isso como uma mentoria integrativa porque eu vou utilizando diversas ferramentas que eu fui estudando ao longo desse meu processo. Minha crise foi lá em 2009, então tem-se o tempo, né? Então, construir, desconstruir bastante coisa nesse período. E aí eu utilizo esses vários elementos na mentoria. E ela é muito pessoal, né? Então, assim, o que esta pessoa precisa? E é engraçado porque muitas vezes as mulheres não precisam mais da energia feminina. Elas muitas vezes precisam da masculina, de colocar para fora os seus desejos, suas expressões, colocar limite, né? E não da energia feminina. Mas a energia a gente precisa se entender como guardiã dessa energia também. E não entender que esse poder do feminino é um poder mais fraquinho, é um poder que fica escondidinho, né? E é ao contrário, a gente tem que nada, eu que tenho desejo, né? Eu tenho o desejo de trazer uma liderança onde esse
feminino é muito forte. Porque se você for olhar as próprias lideranças mulheres, acabam sendo muito representantes dessa energia masculina. O jeito, né? Toda a força, etc. Mas se a gente também trouxer esse olhar da sensibilidade, da empatia, da colaboração, são poderes absurdamente importantes em negócios e são femininos. Então, como que eu consigo juntar isso, né, no dia a dia, sem ser só nos retiros maravilhosos que a gente faz também, né, pela dona, na cachoeira e etc. Que também é uma delícia e faz parte desse encontro com o feminino. Falei Mas muito como já. como colocar isso dentro da prática que a gente precisa para ter sucesso, enfim, para agir, né? Isso. E pra gente ficar bem, né, Tânia? Porque tem uma coisa que essa inteireza, esse masculino junto com o feminino, mas essa inteireza, quando você tá inteiro, você consegue entender, cara, às vezes você não tá na crista da onda. Às vezes você tá ali embaixo da onda. Porque a vida é de movimento. Você não vai estar sempre em cima, nem sempre embaixo. Mas é quase que uma compreensão do tipo, ok, tá, faz parte. Vamos navegar. Esse processo de aceitação, que também é uma das forças do feminino, né? Da recepção, de receber, ela ajuda a gente a lidar melhor com as frustrações do dia a dia. Não é resignação do tipo, então não tem que fazer. Não é sobre isso. Mas sobre aceitar mais facilmente aquilo que também a gente não quer, né? E isso é muito importante. Ou pelo menos assim eu vejo. Maravilhoso. E Tânia, e diz aí pra gente, né? Então, você na sua prática clínica, né? Você trabalha com mulheres, né? Você é ginecologista obstetra. E assim, o que que você mais vê, assim, o que que te chama atenção na sua prática? É que talvez, como que isso vai se manifestar, assim, essa questão da relação da mulher com o feminino dela, né? Como você vê isso na sua prática, seja de sintomas mesmo clínicos ou do que essas mulheres chegam no seu consultório te trazendo? Não sei se ficou claro. Sim. O que a gente tem vários polos, né? De como isso afeta somaticamente a paciente, a mulher, né? E de como isso transparece nela, como ela sente isso, né? Claro que eu atendo uma gama gigantesca de mulheres e mulheres muito despertas e mulheres que ainda não viveram esse processo e ainda não estão em busca disso, enfim, não é esse o foco. Mas o que eu vejo muito, né, quando a gente fala em Yang, né, vamos voltar para esse lugar, que quando eu tenho mulheres com cargos muito altos, muito assim, naquela posição de muitas obrigações, de estarem ali cumprindo metas e totalmente focada no trabalho, né? Quando a gente fala nessa energia yang muito intensa, a gente sabe que essas mulheres têm mais dor, né? Principalmente nos períodos menstruais, né? As pacientes em geral essas pacientes têm uma frequência muito maior de adenomiose, de endometriose, de doenças ginecológicas, muito frequente isso acontecer, né? As pacientes que estão mais focadas na correria, sem colocar sem dar o tempo para ela, sem respirar, sem botar o pé na grama, sem viver, sem controlar o ciclo circadiano, sem pensar nesse cortisol de uma forma cuidadosa, né? Então, quando a paciente vive nesse estresse contínuo, a gente sabe que clinicamente elas, em geral, somatizam tudo isso em doenças que estão relacionadas à endometriose, por exemplo, inflamação pélvica. Então, é muito, 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 muito comum isso, né? Então, quando a gente pensa em somatizar sintomas, é o que eu mais vejo. Mas o que eu vejo muito também, né, e acho que é uma coisa muito legal para a gente falar aqui, é que como a mulher se vê na sociedade, né? Não sei se a Dani quer
quer falar sobre isso. Eu acho que como ela trata do feminino também, dessa questão, eu acho que é bem importante ver a visão dela sobre isso. Mas o que eu vejo na minha rotina é que a mulher ainda se vê sob o olhar do patriarcado, né? Na beleza que ela tem que ser aquela mulher muito bela, muito perfeita, sob a visão masculina, né? Da capa de revista. Né? A mulher tem que ser a mulher da capa de revista, ela tem que ser uma ótima mãe, ela tem que ser, enfim, ter sucesso, tudo que aquilo que a gente quase não toca, né? E o que aparece muito no consultório, que é muito comum nos últimos tempos, é a mulher querer. Desculpa, gente. O que eu vejo muito são essas mulheres querendo se tornarem perfeitas também na parte genital. Então, elas têm que ter a vulva linda, branca, aquela, aquela genitália da pornografia, né, que vem aí do patriarcado e de tudo que a gente sofre como influência. E isso é muito comum, né? E hoje eu vejo muitos colegas vendendo isso o tempo todo. O quanto o genital precisa ser claro, precisa ter uma característica específica, né? E isso é uma busca frequente no consultório. Até eu tenho um post que fala sobre o mito da vulva perfeita, né? Que existe essa questão de que a mulher quer ter os lábios pequenos, ela clarinha, toda desenhadinha, do jeitinho mais, né? Todo mundo ser igual a Gisele Bündchen, né? Vamos dizer assim. E é mais ou menos isso que elas projetam na genitália também. E é engraçado que não se vê o homem se preocupando com o genital dele nesse mesmo peso, né? E o porquê? Às vezes eu converso com elas do porquê a gente está discutindo sobre isso. Por que que ela está levando essa necessidade de perfeição para o genital, né? Então essa é uma discussão bem grande dentro do consultório, bem comum. E eu acompanho muitos ginecologistas, né? Tenho muitos colegas ginecologistas, né? E vejo cada vez mais esses procedimentos estéticos serem difundidos como uma necessidade, né? O arrumar os lábios genitais, o clarear a vulva. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa mulher que está muito enlouquecida para ser a super mulher, né? A gente vê essa mulher que olha para ela com uma necessidade de ser cada vez mais perfeita. Para quem? Né? Para quê? Né? Então, é uma coisa que eu sempre discuto no consultório com as meninas e queria que a Dani falasse um pouquinho, Maria falasse um pouquinho sobre a visão de vocês. Sei que a Maria e eu temos uma visão bem semelhante em relação a isso, né? Mas queria que a Dani também falasse, mas também Maria participasse e contasse pra gente um pouco sobre a visão que vocês têm sobre isso e das pessoas que vocês estão próximas, né? Conhecem, como isso é no mundo de vocês. Nossa, para mim é triste ouvir, né? Na verdade, porque é uma ditadura da beleza que vai, né? Desde a sobrancelha, agora todo mundo igual, a boca, todo mundo igual, o peito, todo mundo igual, a barriga, todo mundo igual, e a gente perde o espaço da gente simplesmente ser, né? A gente perde o espaço de, cara, cadê aquele suor, que é o suor de quando eu tô desejando e tem um odor diferente, porque é isso a biologia, né? E quando eu gozo, a gente tem uma secreção em que tem... A gente tem uma biologia tão linda, que permitiria a gente ser tão mais feliz em relação a sentir a gente, o nosso prazer, o nosso gosto, o nosso jeito de ser, sem tentar encantar alguém ou cair dentro de uma perspectiva, sei lá qual, patriarcal, enfim. E de uma irrealidade também, porque vira uma busca sem fim. Né? Agora você ajeita uma coisa, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra. E a verdade é que a gente vai envelhecendo, então também a gente vai tendo um processo de não aceitação e de exclusão absurda à nossa verdadeira pessoa. Então, no fundo, é muito triste ouvir essa sua narrativa. Eu imaginei, enfim, quer dizer, talvez isso esteja meio
fora do meu métier, assim, de conversa. A gente conversa muito mais sobre o próprio sexo, o desejo, a libido, o prazer, que já é um puta tabu, né? Onde já é uma complicação, especialmente essas mulheres, como você descreveu antes, que estão numa força muito grande de trabalho, onde fica com uma sensibilidade muito mais baixa, porque é a cabeça que está funcionando. Então, se a cabeça estiver em outro lugar, o corpo não está presente. Eu fico brincando que dentro dessa história do yin e o yang, né, do simpático para simpático, razão e sensibilidade, o meu corpo, minha cabeça, ela é muito invejosa do corpo. Se eu começo a dar atenção pro meu corpo, a minha cabeça, não, peraí, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Peraí, você não terminou o relatório? Tem uma vozinha sabotadora, assim, que eu preciso confessar que ela permanece. Por isso que essa minha busca desse feminino, que é essa busca de contato com a minha natureza selvagem. É uma busca, é uma ação que eu preciso, é aquela coisa que eu preciso estar o tempo inteiro alerta, porque senão eu entro vou ficar ali no computador, metas, trabalho, falando com pessoas, etc. Então, acaba que isso te desprende do corpo, que te desprende também do prazer, que te desprende da capacidade de sentir, que desprende da capacidade de relaxar e, eventualmente, sem esse prazer, sem esse toque, sem essa conexão. Porque eu acho que o fundo, no fundo, quando a gente fala muito de feminino, a gente está falando em conexão, em vários níveis. Quando a gente se desconecta dessa nossa essência selvagem, desse nosso corpo, aí fica uma busca que é isso. Você vai atrás de outra coisa que não é você. Né? Então, eu imagino que isso tudo, toda essa busca dessa imagem perfeita, claro que é uma construção histórica, né? Em termos... uma construção da sociedade. Mas a gente precisa parar e dizer assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero ficar escrava disso pra mim. Será que eu não posso descobrir prazer e tesão e paixão e beleza em mim, né? De outras formas, né? Uma aceitação, exato, e uma conexão profunda, conectar-se consigo. Então, eu acho que esse processo de busca desse feminino, mais do que qualquer coisa, quando eu me refiro a este feminino que a gente está falando aqui, eu penso que é conexão com a natureza, é conexão com o corpo, é conexão com o que está lá na ancestralidade, nos primórdios, e que a gente foi perdendo nessa vida louca, vida de correria e busca de uma perfeição absurda. E a mulher, ela tem isso, né? A gente tem dificuldade ainda hoje, pela sociedade ser patriarcal, de ser vista, ouvida, né? A gente precisa acertar muito para alguém olhar. Então, mas se a gente não se colocar também de uma forma que, sem ser uma busca de uma perfeição para o outro, mas para a gente, isso não vai ter fim. A gente vai ficar cada vez mais refém, penso eu. Não sei se era isso que você imaginava. Sim, exato. Não, concordo. Essa informação que você trouxe, Tânia, foi super novidade para mim, assim. Eu não imaginava que a coisa já estava chegando nesse nível, assim. Realmente foi uma grande surpresa e uma triste surpresa, como diz. E aí eu fico ouvindo isso, né? Eu questiono como que assim, o que sobra para essa mulher, para essa pessoa que está tão preocupada em sempre atingir aquele nível de perfeição para o outro, em se enquadrar num padrão que é esperado pelo outro, onde está o espaço e a energia que sobra para essa mulher para se olhar, para se conhecer, para saber o que é para ela, né? Para saber qual é a beleza verdadeira dela. Né? Por que a beleza tem que ser aquela que está na revista? Por que a beleza não é única em cada um? Né? E na diversidade, e na imperfeição? Né? Porque, de novo, se a gente trouxer esse olhar para a natureza é perfeita na sua imperfeição. Uma fruta nunca vai ser igual a outra.
uma folha, um grão de areia não é igual ao outro. Como que a gente fica nessa busca louca de querer que nossos corpos, nossos cabelos, nossos, né, o que quer que seja igual e que tudo muda com o tempo. A única certeza dessa vida que a gente sabe é que o tempo passa, que a gente envelhece e que a gente vai morrer. E por que que é tão difícil para a gente aceitar isso, né? Por que que a gente cria tanta essa resistência, né? E então, e aí perde realmente essa oportunidade de fato, porque aí também me questiono, já que falta esse contato individual, íntimo, como essas pessoas buscam de fato o prazer delas, né? O prazer é para o outro, não é para mim. O prazer é que minha vulva seja perfeita, mas e eu conheço de verdade, né? E como você se explora, como você se toca, como você se vê, né? E porque é isso que a Dani estava falando, essa questão da sexualidade, da sensualidade, isso também vai além do ato sexual, vai muito além do ato. Começa antes, né? O prazer, na verdade, isso vem antes. O gozar no ato sexual é o fim de uma história, né? Que então esse prazer, como diz meu professor a gente estava estudando os chakras e tal, e quando ele falou desse chakra, né, da sexualidade, falando isso e que tem o tabu muitas vezes na espiritualidade, né, de que a sexualidade pode fazer celibato e tal, e que não pode ter sexo com uma pessoa espiritualizada ou que está no caminho de busca espiritual, mas muitas vezes essa energia é uma energia que precisa ser desenvolvida, que vai te ajudar nesse caminho, vai te levar nesse caminho, né? E além, que a sexualidade é como a gente diz a vida, o prazer da vida, o prazer de viver. É uma pessoa que não tem prazer de estar consigo, de dançar, de prazer de ver, de respirar ar, enfim. Como que você vai ter prazer na hora do ato sexual, né? Enfim. Fora que eu acho que também a gente acaba alimentando esse sistema louco. Toda vez que a gente... né? Porque a gente vai tentando se E a encaixar... gente quer se adequar, cada vez mais se adequar. A gente vai ficando de colocar o nosso limite, o nosso jeito, a gente vai se adequando, e é sempre pro outro. E, gente, aí, independente de falar de feminino, de masculino, vamos falar de relações. As relações de amorosas, vamos dizer assim, independente, né, de ser de de três, ou de homem com mulher, ou enfim, independente dessas coisas, uma relação a dois, vamos dizer assim, agora, para eu também não ampliar muito, ela é uma relação de pariedade. Eu dou, o outro dá, eu dou. O outro tirou, eu tiro um pouquinho. Eu preciso estar nessa pariedade. Agora, se eu fico sempre tentando ser perfeita, dando e não cobrando, porque eu tenho que dar, porque o homem precisa ser um cara que, né, não pode lavar a louça, não pode pegar não sei o quê, não pode, coitadinho, não pode, não. E eu faço tudo, e eu, além de fazer tudo, ou arrumar tudo, eu ainda preciso estar linda, maravilhosa. Cara, isso vai distanciando a pessoa. E no final da conta, a gente acha que os homens amam, mas os homens não amam. Essa relação acaba... Ela se perde. Claro, pode ser que o homem não goste de mulher e aquilo também, então se distancie e tá tudo bem, porque aquele casamento pode ser meio uma fachada, que também acontece. Né? Porque às vezes se uniram no momento em que eles não entendiam de fato, né, o que era aquilo. Né? Isso pode acontecer mesmo. Mas eu acho que esse distanciamento do self, né, do eu, né, que acontece muito na mulher, para ela, que ela projeta a perfeição, a Mulher Maravilha, a que tem que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, né? Distancia ela de quem esse homem amou pela primeira vez. Né? De como esse relacionamento aconteceu, por quem esse cara se apaixonou. Não foi pela perfeição dela, né? Foi pela essência. E cada vez mais ela está caminhando para longe disso, né? Então, acho que é muito importante isso.
E trazer, né, essa paridade, né, como a Dani falou, é exatamente trazer a aceitação do eu não sou perfeita, você também não é, você faz a bagunça e eu também faço. Eu também não sei cozinhar muito bem, às vezes eu queimo a comida, mas você também faz isso, né? É, e tá tudo bem, vamos construir junto esse negócio que a gente escolheu, né? Na nossa amizade, na nossa parceria, né? Então eu acho que essa construção, né, dessa mulher não perfeita, né, e esse convívio, né, do convidar a figura que convive com ela, seja uma outra mulher, seja um homem, a dividir, né, transforma ela numa mulher mais completa, menos exausta, porque eu sempre falo para elas no consultório, mulher exausta não transa. E aí não venha querer passar testosterona para a libido melhorar, porque não tem testosterona que resolva isso. Né? Muitas vezes eu sou abordada no consultório, mas eu queria uma testosterona para melhorar a minha libido. E a libido é multifatorial, né? E lá na ponta a gente está falando de uma questão hormonal, mas antes a gente tem que tratar muitas questões, né? Então, esse convívio, esse convite para viver a dois é uma das coisas mais importantes para quando você está numa relação sexual, você olhar o outro de igual para igual, né? E essa ausência de querer viver, não precisar viver a perfeição ali, de mostrar para ele, que é o que acontece também muito pouco, é, essa, essa vulnerabilidade do eu quero que você me ajude a alcançar o orgasmo, vamos juntos nesse caminho e eu vou te ensinar como chegar, e não fingir que eu chego, porque eu sou tão poderosa, dona de mim, que eu chego sempre, né? Eu nunca falho em ter um orgasmo. Né? Então, essa necessidade de ser maravilhosa na cama, de pendurar no lustre, entendi que não dá, que não tá legal e que não tá ok, e tudo bem você não chegar num orgasmo. Né? Contanto que você consiga falar para a parceria, poxa, hoje eu não cheguei porque tô cansada, ou porque eu bebi um vinho e me atrapalhou. Né? E como a gente pode fazer da próxima vez para evitar que isso aconteça? Né? Para que nós dois tenhamos prazer. Né? Então eu acho que essa vulnerabilização, né, dos dois para construir a realidade, porque a realidade não tem nada da Mulher Maravilha e do Super-Homem, né? Dessa coisa de você aceitar o outro problema, as questões, né, do dia a dia. Perfeito. E eu acho que eu ouço também quando vocês estão falando sobre isso, assim, o que eu penso é muito na questão dos relacionamentos, como assim, como viver um relacionamento feliz e saudável quando eu tô sempre esperando que o outro me complete, né? Que é a obrigação do outro preencher meus vazios, preencher né, meus desejos, assim. Ou será que quando eu faço esse trabalho internamente, né? Eu me conheço, eu tenho pelo menos a curiosidade de começar a fazer essa investigação do como a gente falou internamente, me olhar, me tocar, me conhecer, me questionar, me reinventar, testar coisas diferentes como a Dani fez, saiu. Ok, vou pro outro lado, vou pro lado oposto, para ver no que dá, o que Como eu sai me daí. sinto lá. Como eu me sinto em outros lugares, como eu me sinto com outras roupas, às vezes, que comece pela roupa muitas vezes, né? E para saber de fato quem eu sou, o que eu preciso, o que eu quero e me preencher independente do que o outro tem para me dar, né? E que será que quando a gente consegue achar isso, a gente chega numa relação, essa relação não vai frutificar mais, a troca não vai ser mais justa, porque senão a gente muitas vezes chega numa relação sempre cobrando que o outro nos dê, que o outro nos dê, né? Aí vem as frustrações, e enfim. Que é o que vem do nosso amor romântico, né? A nossa geração foi. Nossa geração foi criada com base no amor romântico, né? Nesse amor do príncipe encantado que chega e muda a sua vida. É o príncipe que muda a sua vida, não é você. Né? É, não é só que te salva daquela vida terrível que você tinha, né? A Branca de Neve cantava que um dia ela seria feliz, né? Quando ela encontrasse o príncipe dela. E aí ela foi feliz quando ela encontrou o príncipe, né? Será que essa mulher precisa, né? Como a Maria falou, desse outro,
dando para ela o tempo todo algo que ela deveria encontrar nela mesma. Buscar, né? Experienciar nessa vida, né? Ao invés de buscar uma perfeição nessa vulva, buscar entender essa vulva, se conhecer, ter prazer através dela, né? Entender quais as formas de prazer, que são infinitas, né? Eu acho que você falou uma palavra muito importante. Se eu só frisar ela, porque eu acho que ela, como cientista, eu amo ela também. Experienciar, né? Experiência. Vivências distintas. Porque qualquer relacionamento, seja a gente até com a gente mesmo, se você está acostumado a fazer um determinado padrão de comportamento, a sua tendência é cada vez ficar naquele mesmo padrão. Então, se você é aquela que chega em casa, bota o filho para dormir, vai ver o Netflix, você cada vez mais vai ficar mantendo esse padrão, esse padrão, esse padrão. E nesse padrão já é tudo conhecido, já não tem exatamente novidade, as borboletinhas do estômago já não voam mais. E a busca por experiências diferentes, de exploração, é uma coisa linda, que quando encarada a dois, com um parceiro, fica mais lindo ainda. Né? Eu me lembro que dentro dessas minhas buscas, eu sou formada como terapeuta tântrica. Maravilhosa. 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 Só vai tirando carta da cartola. Mais uma, ok, Dani. Mas é um pouco isso. Assim, cara, como é que eu posso me explorar mais, me compreender mais? Né? Eu sou casada há 24 anos. Então, assim, como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode ir além? Vamos brincar com isso sem ter aquela cobrança, né, de já ter que chegar em algum ponto, mas brincadeiras. Tipo, sabe essa coisa de encarar a criança de novo e abrir espaço dentro de você para essa exploração de novas sensações? Eu acho que essa minha busca do feminino, e quando eu me falo do feminino, essa conexão, essa busca de sensação, de novo, ela é muito primordial, né? Do básico, assim, dos 5 sentidos, do cheiro da pele, do tato, do não sei o quê, de botar o pé na lama, como a Maria falou, na grama. Nossa, eu me lembro que eu morei um tempo em Boston e, putz, peguei lá um dos piores invernos que teve e tal. Mas eu tinha uma coisa assim de, cara, eu quero explorar tudo isso aqui, porque eu vou ficar aqui 1 ano e meio só. Então eu saía, às vezes eu abraçava as árvores. Eu ia, abraçava as árvores e ficava assim, cheirando assim. Nossa, essa daqui tem cheirinho de chulé de bebê. Sabe, uma coisa de... É uma exploração. É algo tão bobo e ao mesmo tempo tão rico. E ao mesmo tempo tão disponível. Só que o mundo está numa velocidade tão absurda que eu não me permito. Eu acho que o que falta, a grande coisa que falta às mulheres é a permissão de se explorar, de se permitir, às vezes, ser boba ou criticada, ou ser qualquer outra coisa que não seja por o outro, mas que permite a ela dar um passo em direção a si. Nem que seja dizer, putz, eu experimentei isso aqui e não gostei. Tá bom, agora eu já sei que eu não gostei, né? Então, eu penso isso. E eu penso que a arte ajuda muito. As artes ajudam absurdamente a gente encontrar essa beleza, né? A arte, ela permite que a gente vivencie o que a gente chama de experiência estética, que é algo que é de uma profundidade absurda, né? Tanto na literatura, como na música, como na dança. Mas ninguém quer começar a tocar aquela coisa onde você ainda toca mal, porque a gente já quer estar no lugar. Mas aí a gente não se permite, né? Se eu não souber dançar, então não entro. Aí não se permite. Aí é isso, a gente vai se fechando que tem que já tá bom. Tipo, você já tem que estar bom porque você nunca fez. Vai, experimenta. Se permite provocar, sentir, olhar com uma cara diferente. Gente, quando a gente era adolescente, a gente ficava ali no espelho, se testando o rosto. Como é que eu fico de um lado? Qual é o meu melhor lado? Qual não é o meu melhor lado? Hoje a gente não permite nada, nem saber exatamente como é que funciona o negócio direito. Como é que pode isso? Eu acho triste, mas eu acho que todos estão aqui podendo fazer isso, essa mudança a qualquer hora. Falando de arte, assim, eu penso, para mim, eu acho muito, muito terapêutico, eu acho muito libertador a dança e a música, assim. Eu acho que isso
é um momento de contato, assim, de descoberta, de libertação. E como você falou, né, Dani, que lendo seu livro, né, e lembrando até da nossa adolescência e tudo, né, como a gente se preocupava era com o que o outro ia pensar, né? Ai, não tô descendo, ai, que sou desengonçada. Aí, pô, aí os meus amigos ainda ficam falando que sou desengonçada, aí eu já não me sinto, aí já não danço, né? Aí você tá dançando, pô, mas você tá dançando pro outro, você tá dançando porque Porque te dá prazer é uma dançar. expressão, né? Isso até porque te dá prazer, porque, enfim. Então, e eu tenho cada vez mais, assim, tentado tentado me envolver e trazer para minha vida e para os outros, assim, a questão da dança, do movimento, que eu acho muito, muito poderoso. O que é triste que normalmente nessas atividades, nesses grupos, a gente vê majoritariamente mulher, né? Assim, é uma resistência tão grande dos homens e que aí só a gente tem que pensar em fechar, mas assim, só para trazer um pouco tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando muito para a mulher, mas, cara, como os homens precisam trabalhar isso, esse se permitir, se olhar, permitir, se tocar, porque para o homem esse espaço é coisa de mulherzinha, né? Muitas vezes até simplesmente uma terapia é coisa de mulherzinha, né? Nem para o terapeuta muitos homens ainda têm esse preconceito, né? Então imagina ir para uma aula de dança ou para um você vê majoritariamente mulher, né? Mas aí é mais, ainda mais nesses homens, principalmente que vêm de uma sociedade machista, né, patriarcal e tal, que tem todos assim engessados esses também, né? Eles também estão muito presos a esses modelos, a esses padrões que vão, parece que vão criando Escudo, né? esses Do não E vão criando pode. estereótipos, né? Do homem macho, do homem forte, do homem que não sei o que e tal. Mas, gente, se a gente for olhar, sei lá, vamos pegar duas figuras públicas aqui, os dois presidentes americanos. O Obama e o último agora. Sei lá. Oi? Trump ou Biden. Pode ser. Mas, cara, olha a diferença entre um e outro. Entendeu? O Obama é um ser muito mais, que tem um lado muito mais feminino. A liderança dele é absurdamente diferente. Ele tem um lado de compaixão, de empatia, de sensibilidade. Quer dizer que o cara é feminino? Ou que o cara é homossexual? Ou que o cara é mais fraco? Ou que o cara é... Não tem absolutamente nada disso, né? Então, os homens, eles se assustam um pouco com... Ai, meu Deus... Vai mexer na minha masculinidade, conversar sobre isso, mas a grande verdade é que os grandes líderes, né, eles têm um lado feminino muito exacerbado. Exacerbado não no sentido de afeminado, mas eles têm exatamente esse olhar do social, não só a competitividade, mas a colaboração, né? A sensibilidade da capacidade de um olhar individual, olhar para o indivíduo e não só para o resultado, né? Ele tem uma capacidade de utilizar as emoções muito além de só a razão. Então, a conversa com ele é uma conversa muito mais encantadora, é muito mais envolvente, né? Então, assim, de novo, falando da energia, né? Da energia do feminino nos homens, ela traz um poder, assim, absurdo de liderança e de capacidade de mobilização mesmo, que é lindo. E não é pra gente ter medo, é pra gente resgatar isso no mundo, no planeta. Porque o planeta precisa de mais conexão, precisa de mais cuidado. A gente precisa ser menos, nossa, isso aqui eu não aceito e tchau, e essa pessoa é estranha e eu não sei o que. A gente precisa acolher as diferenças, a gente precisa entender que somos todos um. É uma mensagem bem espiritualizada, mas é a grande verdade, né? Somos todos um, o planeta Terra e nós. Então, se a gente não tiver esse processo de empatia, de conexão, de abraçar as diferenças, de se sentir fazendo parte um do outro,
o mundo não tem muita... vai para um caminho mais sem salvação. Então, resgatar esse feminino é muito... É que as pessoas estão falando como se fosse outra coisa. Por isso que talvez a gente devesse até uma reflexão maior assim. Será que a gente deve parar de chamar de feminino e masculino? Para a gente não dar brecha para ser algo relacionado a gêneros, para a gente não dar brecha relacionada a tantas outras referências, né? Que se já tem do que é feminino, do que já é masculino. Cara, vamos chamar de outra coisa, entendeu? Mas que é importante para todos, né? Esse processo de aceitação, de abertura, de conexão, porque é sobre isso. Né? Muito bom. Tânia, a gente tá na hora de começar a pensar em fechar. Enfim, não sei o que você quer, o que você gostaria de trazer assim, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo. Eu acho que Tá tão assim, gostoso, né, Tânia? Que já tem que quer fechar como? Dá para não fechar, dá para continuar. Não, eu penso, acho que a gente fez uma boa reflexão, né? E acho que a gente caminhou para um lugar gostoso, né? Eu acho que a gente deveria ter mais essa consciência de aceitação, né? E propagar isso, não só para os outros, mas para a gente também. Porque a gente vive nesse mundo, e a gente está sendo influenciado por ele o tempo inteiro, né? Então eu acho que com tudo que a gente falou aqui, né, de fazer um fechamento, acho que a gente deveria dar mais oportunidade da gente viver experiências com o mundo, com a natureza e com nós mesmos, né? Que a gente não esqueça disso, de sentir que quando a gente está bem desconectado, querendo seguir um padrão de perfeição, que a gente lembre da essência do porquê a gente veio, né? E do que é realmente que faz sentido aqui. Não querer seguir a roupa mais bonita da loja, o cabelo mais bonito da moda, e lembrar, né? Eu sempre falo para vocês, lembrar do porquê que a gente veio, né? Por que a gente veio? Não é para ter sucesso, ter dinheiro, pagar boleto. Não é para isso que a gente veio, né? Então, é só isso. Então, eu vejo isso o tempo inteiro, eu atendo mulheres o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, falando da necessidade de perfeição, de colocar um implante de hormônio para ficar bombada, ficar bonitona, né, trincada. E aí eu falo, mas e a saúde nisso, né? Qual o sentido, né? Não é esse o sentido. Que adianta você ficar casca bonita e o recheio não tá legal, né? Então, por quê? Por que ficar bonito? Para quem ficar bonito, né? Então, acho que é isso, lembrar que a gente chega nesse lugar também, né? Eu falo que a Matrix às vezes engole a gente num ponto que a gente tá fazendo tudo isso e a gente fala, cara, eu tô aqui nesse lugar, vivendo tudo isso que eu não gosto. Volta. Que a gente possa voltar, que a gente reconheça esse momento de que a gente foi engolido pela Matrix e que a gente possa voltar, pôr o pé na grama, né? E reconectar e querer se descobrir. E tá tudo bem se não é o momento, ninguém precisa se descobrir. E eu vou lá fazer terapia porque eu quero muito me descobrir, porque é uma jornada grande que não é para todo mundo, né? Então acho que. Mas entender os processos todos. Então eu acho que é isso. Eu acho que esse é o fechamento que eu gostaria, que eu queria dar, assim, de lembrar. Porque é uma angústia que eu tenho todos os dias no consultório, de ver as pessoas vivendo para o externo. E lembrar que nós, mulheres, temos uma essência gigantesca. E acho que a gente experienciar não só o nosso corpo, mas todas as potencialidades que a gente tem, né? Acho que a gente aprende, né? Hoje eu tenho 38 anos e eu aprendo todos os dias com a potência que eu tenho dentro de mim, sabe? Então eu acho que o mais importante de passar para as mulheres é isso. Acho que a Dani tem que falar também. Não, eu já falei tanto, eu amei isso aí, acho que é exatamente isso. Eu queria então, se você não tem, se você tiver algo mais para acrescentar, maravilhoso, mas senão eu queria escolher um dos seus poemas. Quero conhecer melhor você. Vamos. Eu também. Eu tô apaixonada por você. Tá vendo, gente? Sabia que ia dar match. Ai, gente, quando eu for pro Brasil, a gente dá um jeito. Cada um no lugar do Brasil. A gente vai ter que se ver, pelo amor de Deus.
Não, e a minha professora de yoga falou: Você conhece a Dani? Eu falei: Não, vou conhecer hoje. Ela falou assim: Ela é maravilhosa. Aí eu falei: Eu já percebi que ela é. Nossa, Papai essa capa. Acho que ela conheceu você em alguma coisa também. E ela é minha que linda! professora de yoga. E aí ela falou: Você vai amar ela na sua cara. Eu falei: Olha só, a Maria unindo as pessoas. Ela entrou aqui na live, que massa! Entrou, entrou. Então, em você serviu, né? Espero que tenha servido para trazer uma Não, foi luz também na vida maravilhoso, de outras adorei. Já me pessoas. apaixonei por ela, vamos já fazer contato. Outras lives, outras lives. Isso aí. Muitas experiências. E aí eu queria mostrar o livro da Dani, Mulheres que Sou. Lindo, super legal. A Dani compartilhando a arte dela, a vivência, os ensinamentos, e super legal. E é um livro interativo, né, digamos assim. Tá super linda a edição e tudo. E tem vários convites à reflexão, a, então, Experiências. experiências, né? E aí, você É. tem algum poema, alguma coisa aí à mão que você possa finalizar com a gente, Dani? Ah, eu posso pegar um, quer? Eu já Uhum. também adoro. Eu Eu vou gostei muito, pegar não um. pensei. Tá, não. Você escolheu uma, quer ler outro? Escolhe um que se não for o meu, aí depois eu pego Não, o que então você. escolhe seu, ué. Ah, não, eu gostei muito, que eu acho que tem muito a ver com a live, com. Ah, ai, meu Deus. Era o que ele diz. Calma aí que eu vou pegar aqui o nome, rapidinho. Se tiver um na mão, você lê. Tá, Desconstrução. desconstrução. Tá bom. Desconstrução. Então É. lê. Não, você é autora, você que é artista, vai. Desconstruo-me. Não pertenço. Não identifico. Não reconheço. Não vejo. Não sinto. Sinto. Sinto muito. Água, choro, soluço. Não sei me remontar. As peças não se encaixam mais. E agora? Perdi alguma? Procuro, não acho, desmancho, mancho o papel, remonto. O que está sendo montado? Perdi minha identidade? Como saberás quem sou? Como me reconhecerás? Como me encontrarás? Procuro instruções do quebra-cabeça, assisto tutoriais, mas não reconheço como própria a minha montagem. O manual não é meu. Como descrever algo que nunca montei? Procuro as antigas eu, mas não as sou. O que é me ser? O que é me vir? O que é me servir? Ou me vir a ser? Preciso de fato te dizer? Então, é um processo de desconstrução. É isso mesmo. É isso tudo que a gente falou. Que lindo, Dani. Que lindo. Gente, eu tô Amei. até emocionada. Maravilhoso. Que maravilhoso Amei estar aqui estar com com vocês, você. cara. Que juntas, cada uma na sua jornada. Muito bom que a galera que esteja assistindo também, é, enfim, possa se inspirar possa ter tido alguns insights, possa ter sido uma oportunidade de reflexão. E sigam essas duas mulheres maravilhosas, tem muito conteúdo útil pra gente. Ah, e o que eu acho mais maravilhoso é que assim, as duas, né, da área da ciência, mas que traz, né, mas com essa energia yang feminina tão aflorada, com essa sensibilidade. Então, eu acho realmente é um privilégio a gente ver médicos como você, Tânia, podendo trazer esse olhar humano, esse olhar do indivíduo, esse olhar integral, porque é o que a gente precisa, né? É o que a gente precisa, lembrar das pessoas, fazer esse convite ao resgate que de fato somos, de entender que a gente é muito mais do que um corpo, a gente é muito mais do que um sintoma. E a Dani também que veio dessa jornada aí da cientista De e cientista cobaia. vai e veio para esse mundo de
de arte, do feminino, enfim, do autoconhecimento. Muito, muito lindo, muito inspirador. Sou muito grata por ter encontrado vocês na minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. E só para antes de fechar, só para deixar o convite para a galera, quem é daqui de Vitória, domingo agora de manhã a gente vai estar celebrando o equinócio de primavera. Então hoje começamos a ter dias mais longos, o sol já está raiando, coisa mais linda, já ver as flores voando. E a gente tem que celebrar, né? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá no nosso Instagram. A gente está presente no NF Ritual, que vai ter também super gostoso. E para o final do mês tem mais uma live planejada. Muito especial. Fica o suspense. Maria, dizer o quanto te admiro de ser essa ponte para as pessoas que estão aí, né? De ser essa potência em te conhecer no curso de Ayurveda, né? Então, de ser essa potência de conhecer a natureza de fato e querer transformar vidas, né? Se tornando uma terapeuta. E já transforma, né? Dentro desse projeto que você tem, né? De poder ligar e dar estrutura e suporte para pessoas. Então, honro demais, honro o Dani, honro você e sou muito grata de poder dividir esse espaço com vocês, viu? Que seja assim sempre, que vocês possam semear sempre no terreno de vocês e fertilizar sempre, tá bom? Honro demais vocês, parabéns. Beijo. A próxima. Beijo. Que seja pessoalmente a próxima. Eu quero muito ver vocês pessoalmente. Beijo. Boa noite, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.